Olá pessoal, tudo jóia? Freud procura sempre enxergar além e nos coloca mais uma vez para refletirmos com ele no livro O Mal-Estar na Civilização, publicado em 1930, que é mais um de seus textos sociais. Hoje quero expor minha interpretação sobre essa obra clássica. A edição que li é essa do volume 21 da edição Standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, da editora Imago. Essa obra trata, sobretudo, da contradição irreparável entre as demandas dos instintos e as limitações impostas pela civilização. Faz reflexões sobre o propósito da vida e sugere que o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do princípio do prazer, mas não há como ele ser executado porque todas as normas do universo lhe são contrárias. Nossas possibilidades de felicidade são sempre limitadas. Já a infelicidade é mais fácil de ser experimentada. Segundo Freud, o sofrimento nos atinge a partir de 3 direções: dos problemas advindos do nosso próprio corpo, pela decadência, pelas doenças, do mundo externo, a natureza, com sua força impiedosa e esmagadora, e também de nossas relações, de nossos relacionamentos com os outros indivíduos. E talvez esse seja o nosso maior sofrimento. Freud diz que geralmente a tarefa de evitar o sofrimento coloque a de obter prazer em segundo plano. Ele menciona técnicas que tentam manter distante o sofrimento, como por exemplo a do deslocamento do desejo. Assim, o desejo é reorientado, o instinto é reorientado de tal maneira que ele venha a iludir a frustração do mundo externo. Menciona a sublimação, onde os desejos aparentemente vergonhosos ou proibidos são transformados em algo mais socialmente aceitável. Por exemplo, em obras artísticas ou trabalhos científicos. Mas isso é acessível, segundo ele, a poucos, vez que pressupõe a posse de disposições especiais. Mas mesmo assim, não é uma armadura impenetrável à infelicidade. Tem ainda a técnica da arte de viver, que não se volta contra o mundo externo. Nessa técnica, o amor é o centro de tudo. Busca-se amar e ser amado. Mas ela também mostra a nossa vulnerabilidade, porque, segundo Freud, nunca nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como quando estamos amando. Freud fala ainda em uma perspectiva ética na busca da felicidade no amor universal pela humanidade, o que ele acha incorreto por ser injusto e porque nem todos os homens são merecedores de amor. A felicidade na vida é predominantemente procurada na fruição da beleza, das formas, dos gestos humanos, da natureza, da arte e da ciência. Mas mesmo elas oferecem pouco contra a ameaça do sofrimento. O programa de nos tornarmos felizes, que é imposto pelo princípio do prazer, não pode ser realizado. Porém, não devemos abandonar
os esforços para nos aproximarmos da felicidade. Como não existe uma regra que valha para todos, cada ser humano deve buscar o seu jeito de ser feliz, mesmo que as chances sejam consideradas limitadas. Não devemos concentrar esforços em uma única aspiração, em uma única técnica de busca da felicidade. A religião busca restringir esse jogo de escolhas e impõe o seu próprio caminho para a obtenção da felicidade e da defesa contra as adversidades. Mas mesmo ela, a religião, não consegue cumprir com sua promessa. Freud traça um cronograma do desenvolvimento da civilização. Ele fala das invenções que facilitaram a vida do homem, dos cuidados com a limpeza e a ordem, das artes, da ciência, da filosofia e também da regulação dos relacionamentos humanos. Afinal, como membros de uma família e da sociedade, nós estabelecemos inúmeras relações. Para Freud, a troca do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade representa um avanço importante da civilização, mas a civilização não é o caminho da perfeição. Freud diz não ser simples compreender como um instinto pode ser privado de satisfação. Se a perda dessa satisfação não for compensada, graves disfunções vão se originar disso. Fala que os seres humanos são também agressivos e em certas situações, quando as forças inibidoras não estão agindo, eles se transformam em bestas selvagens e não tem qualquer consideração pelo próximo. Freud cita o verso de Plauto, que já foi citado por Thomas Hobbes em O Leviatã. O homem é o lobo do próprio homem. Essa agressividade se torna mútua e com isso a sociedade vive sempre ameaçada de desintegração. Assim, a civilização precisa fazer grandes esforços para impor limites para os instintos agressivos dos seres humanos e assim preservar suas manifestações sob certo controle por formações psíquicas reativas. Aí surgem métodos como o de inibir os relacionamentos amorosos, restringir a vida sexual, a orientação a amar ao próximo como a si mesmo, métodos que, para Freud, vão contra a natureza do homem. Freud discorda que são as riquezas a fonte da agressividade, porque a agressividade imperou praticamente sem restrições nos tempos mais remotos, quando a propriedade era escassa ainda. Freud menciona o amor universal entre os homens, postulado pelo apóstolo Paulo, que era o fundamento de sua comunidade cristã e que houve forte reação e intolerância contra os não cristãos. Assim, a civilização acaba representando um empecilho para a felicidade dos seres humanos. É difícil ao homem ser feliz nessa civilização porque ela impôs sacrifícios imensos à sexualidade e à agressividade do ser humano. Freud chega a dizer que o homem primitivo, embora num mundo inseguro, era mais feliz porque não tinha essas limitações ao seu instinto. O homem civilizado
substituiu parte de sua felicidade por mais segurança. Freud fala que gradativamente poderia um dia nossa civilização ficar isenta de críticas, mas também é possível que a gente acabe tendo que aceitar a ideia de que a existência de certas dificuldades associadas à natureza da civilização frustre qualquer iniciativa de reforma. O instinto agressivo e a hostilidade existente entre os seres humanos impossibilita o programa civilizatório. Para Freud, o significado da evolução da civilização deve representar o embate entre o instinto de vida e o instinto de destruição, entre Eros e a morte, assim como ele se apresenta no ser humano. Já quase concluindo o livro, Freud toca na questão do sentimento de culpa, que é para ele o preço que os seres humanos pagam pelos avanços civilizatórios com o aumento de restrições que são absorvidas pelo superego, a autoridade íntima. Freud termina discorrendo sobre a semelhança entre o processo civilizatório e o processo individual, falando que a civilização, a exemplo do indivíduo, também desenvolve um superego, chegando até a ventilar a ideia de terapia para a comunidade cultural. Entre as exigências do superego cultural estão as que cuidam das relações entre os indivíduos, que é chamada de ética. Bem, obrigado por assistirem, agradeço a atenção de todos, espero que tenha sido proveitoso e até o próximo encontro.